Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 13, versículo 10 e 11. Amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. E acercando-se dele, os discípulos disseram: por que lhe falas por parábolas? Juntos. Ele, respondendo, disse: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Louvado seja o nome do Senhor. Nós oramos e suplicamos a Ti que a Tua palavra, Senhor, que é vida, venha trazer vida para cada um de nós que estamos ouvindo. Nos dê graça na ministração. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se assentar. O versículo que nós lemos, ele retrata ali a pergunta que foi feita pelos discípulos ao Senhor Jesus. Os evangelhos trazem a biografia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós podemos observar que nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, sempre o Senhor Jesus era, no decorrer do seu ministério, ele era cercado por multidões. O início desse capítulo 13, a palavra do Senhor diz que uma multidão estava em pé na praia. Sempre uma multidão seguia o Senhor Jesus. Por quê? Porque eles ouviam que Jesus curava, que Jesus expulsava demônios, que Jesus curava os enfermos, os coxos, os cegos, que Jesus ressuscitava, e ninguém nunca tinha visto aqueles milagres, aqueles sinais. Então, onde Jesus estava, havia sempre uma multidão o seguindo. E a palavra diz que, tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar. A palavra do Senhor fala que Jesus saiu de casa. Para o mundo, a história. Para a religião, a história. Mas para a igreja fiel, o mistério, o profético. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, essa casa aqui não é uma casa de alvenaria, de tijolo ou de madeira, fala da casa celestial. Tendo Jesus saído de casa, Jesus, ele saiu do seu trono de glória, Jesus, ele saiu da eternidade, e diz a palavra do Senhor que ele estava sentado junto ao mar. O mar fala do mundo. Jesus, ele saiu da eternidade como Deus, se fez homem e habitou entre nós por amor às nossas vidas. Ele estava ali junto ao mar. O mar fala do mundo. Jesus, ele veio ao mundo como homem por amor de nós. E diz ali que uma multidão estava sentada ali para ouvi-lo. E o Senhor Jesus, ele trouxe ali uma parábola, a parábola do semeador. Quem é o semeador? É o próprio Senhor Jesus. Quem é a semente? É o próprio Senhor Jesus, que é a palavra. E dentro de uma semente, o que existe? Eu pergunto para a igreja e para você que está nos assistindo. O que tem dentro de uma semente? Uma coisinha tão pequenininha. Dentro de uma semente contém um projeto.
Se a árvore for grande, se a árvore for pequena, não importa. Mas existe ali um projeto de vida. Um projeto de vida dentro da semente. E para a semente ela ter vida, o que precisa acontecer com a semente? Ela precisa morrer. Ela precisa ser plantada na terra. E o que aconteceu com o Senhor Jesus, que Ele é a própria semente? Ele morreu. Ele desceu às partes mais baixas do mundo. Ele morreu por amor de nossas vidas. Jesus morreu para dar vida ao homem. Ao terceiro dia Ele ressuscitou e deu vida à igreja. Se iniciou ali a história da igreja. O semeador saiu de casa. Ele é a própria semente. Dentro de Jesus, dentro da palavra que é Jesus, que é a semente, existe vida. Existe um projeto de vida para mim e para você que está nos assistindo. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. O capítulo 13 de Mateus relata as 7 parábolas do reino. Essas 7 parábolas retratam a história da igreja, desde do Pentecostes até o arrebatamento da igreja. Jesus, ele foi cercado ali pelos discípulos, justamente por causa disso. Existe uma diferença da parábola, que é uma história, que é para o mundo, que é para a multidão, que segue Jesus por causa de uma porta de emprego, que segue a Jesus por causa de uma cura de uma enfermidade, que segue a Jesus procurando prosperidade. Não há pecado nenhum nisso. O Senhor Jesus, Ele pode todas as coisas, mas Ele separou para a igreja a vida que contém dentro da palavra. E se você estiver preocupado com o reino, é só você orar ao Senhor e pedir ao Senhor para Ele te revelar. As 7 parábolas contam a história da igreja, desde a igreja primitiva até o arrebatamento da igreja. Foi feita uma pergunta para o Senhor. Eu não vou entrar na parábola do semeador, porque a mensagem aqui está voltada para uma pergunta que foi feita pelos seus discípulos quando eles estavam a sós com Jesus. Jesus, no meio da multidão, ele contava histórias que tinham um paralelo profético com a igreja, com as coisas que diz respeito ao reino de Deus. Jesus não veio ao mundo para contar simplesmente histórias, como muitos no púlpito contam, até piada no culto, pastores contam. Eu costumo até dizer que tem um aí que é igualzinho Ari Toledo, faz a igreja todinha rir. A Bíblia mostra que Jesus contava piada. Quando que Jesus fazia a multidão rir? Mas existem pastores, que não precisa citar o nome, que vão para o púlpito contar piadas para fazer a igreja rir. Eu nunca vi isso escrito na Bíblia. A Bíblia é um livro profético que contém profecias para a minha salvação e para a tua salvação. A parábola, a história é profética. Não tem que ficar contando, não existe palhaçada na Bíblia. O que existe aqui é um plano profético para a minha vida e para a sua vida e para a vida da igreja. Existe algo que o Senhor chama de mistério, que é a vida da igreja. E essa era a dúvida dos discípulos. Os discípulos aqui tipificam a igreja. E eles perguntaram: por que lhe falas em parábolas? Os discípulos queriam saber: Senhor, por que para eles o Senhor conta a história?
Aí o Senhor respondeu algo muito sério, que muitos, a maioria, não quer saber. A maioria dos evangélicos hoje estão ali juntos com a multidão, querendo cura, querendo somente a prosperidade, querendo somente as piadas para poder rir na hora do culto. Mas o Senhor Jesus aqui, Ele diz algo muito sério, que é para mim e para você se apegar a isso. Porque para eles, para a multidão, para os religiosos, porque para eles o Senhor conta histórias do reino. E o Senhor Jesus foi bem claro e objetivo. O Senhor Jesus, Ele disse: porque para vós, para a igreja fiel, para a igreja que não faz do evangelho uma palhaçada, para a igreja que arde no coração dela a esperança do arrebatamento, para a igreja que vive o arrebatamento e que ao invés de ficar rindo, chora todos os dias aos pés do Senhor. Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Olha que coisa séria que Jesus falou para os discípulos e que está falando para a igreja, para eles, para a multidão, para os religiosos. É parábola, é história, mas para vós não. Para vós, para a igreja fiel, para a igreja que aguarda e que anseia o Maranata. Ora, vem Senhor Jesus. Para essa igreja é dado conhecer dos mistérios do reino. É muito sério. O que é mistério? Que muita gente aí confunde. Eu pergunto para a igreja e para você: o que é mistério? Que muita gente distorce. Mistério é a verdade oculta de Deus. Mistério é aquilo que está escondido na palavra. Mistério é aquilo que está em oculto na palavra, que se chama Jesus. Jesus é o mistério de Gênesis a Apocalipse. O Antigo Testamento está profetizado. Tudo é Jesus. No Novo Testamento ele está revelado. Tudo é Jesus. O centro da igreja é Jesus. O centro da palavra é Jesus. Jesus é a semente. E dentro dele existe vida. E a vida é um mistério. Está em oculto. E quem é que revela esse mistério para a igreja fiel? É o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Muitos dizem que a palavra é revelada, mas a palavra na letra não é revelada. A palavra na letra é inspirada. Cerca de 40 escritores, servos do Senhor, inspirados pelo Espírito Santo, escreveram os livros da Bíblia. Ponto final. O mistério, se eu não chorar, se eu não jejuar, se eu não orar, o Espírito Santo não vai me revelar. Porque o mistério não é para qualquer um. O mistério não é para aquele que vem ao púlpito contar piada. O mistério não é para aquele que nega o sangue. O mistério não é para aquele que só quer a bênção da prosperidade. O mistério que Jesus está falando aqui é para aquele que chora aos pés dele todos os dias: Senhor, me revela. Espírito Santo, me revela o mistério. Porque é um mistério que salva. É um mistério que mantém a igreja de pé. A igreja pertence ao mistério. A igreja fiel. A igreja fiel pertence ao mistério. Por quê? Porque o mistério é a profecia. O mistério é Jesus.
que muitos já abandonaram. Trocaram o mistério por teatro, por piada, por dança e por outras loucuras que acontecem dentro das igrejas, para tampar ali o vazio que era para ser preenchido, pelo Espírito Santo. É simples assim. É simples assim. Abrir uma igreja e fazer a minha vontade é uma coisa. Agora, abrir uma igreja e fazer a vontade do Senhor é outra totalmente diferente. O mistério não está reservado para uma igreja só. O mistério está reservado para todas as igrejas. Basta buscar com choro, com jejum, com madrugada, com leitura. Você lê a palavra do Senhor, a palavra é a semente, e dentro dela existe a vida. E essa vida quer se revelar a você, como um dia se revelou a mim e tem se revelado todos os dias. É uma fonte inesgotável, não de piada, não de bagunça, mas daquilo que diz respeito ao reino de Deus. Diz a palavra do Senhor no livro de João, que aquele que é de cima fala das coisas de cima, aquele que é de baixo fala das coisas de baixo. O homem foi feito da terra, do barro. O homem vai falar o quê? Vai falar as coisas dessa terra. O homem só fala as coisas do reino de Deus quando nele existe uma operação do Espírito Santo, porque só o Espírito Santo pode revelar ao homem os segredos da eternidade, meu irmão. Eu já tive na eternidade? Não, mas desejo ela. O Espírito Santo, sim, é Ele que revela à igreja os mistérios do reino. Essa é a diferença da igreja que não vai ser arrebatada para a igreja que vai ser arrebatada, que já está pronta, preparada. Se Jesus voltar hoje, você tem certeza da sua salvação? Porque sem santificação é impossível agradar a Deus. E o que é santificação? É uma operação do Espírito Santo dentro do homem que separa o homem do mundo. É simples assim. É simples. Separação. Isso é santificação. Seja santo como eu sou santo. Primeira epístola de Pedro. O que é ser santo? É falar bonito, é conhecer o hebraico, é andar com uma saia lá embaixo no tornozelo, ou de calça comprida por aí, de paletó e gravata. Ser santo é ser separado do mundo. É uma operação do Espírito Santo dentro da vida do homem. E é esse Espírito Santo que revela o mistério. Você quer saber dos mistérios? Somente o Espírito Santo, porque o homem natural, o homem comum, ele só fala das coisas da terra. O homem que fala das coisas pertencentes ao reino de Deus são os homens que têm experiência com o Espírito Santo, porque só Ele pode revelar a vida que contém na palavra. E a vida que contém na palavra se chama Jesus. Tudo é Jesus. Ele é a semente dessa parábola, que eu não vou entrar nela hoje. Ele é a semente, e dentro dele a vida, um projeto. Nessa noite você está sendo convidado a fazer parte desse projeto. Você que está deprimido, você que ouve vozes de noite antes de dormir, que uma pessoa relatou isso para mim. Antes de dormir eu escuto vozes. Sabe qual é a voz que o Senhor quer que você escute? É a voz do Espírito Santo. Essas vozes aí são demônios que ficam te perturbando. Mas essa noite é uma noite de libertação. É uma noite que você pode se apossar dessa vida, porque a vida é Jesus. Essa noite o projeto está aqui para você
é só você receber esse projeto, não é aceitar não, é receber. Jesus está aqui com uma semente preciosa. Ele é a semente, Ele é o semeador. Existiam 4 tipos de solo nessa parábola. Somente um solo deu fruto. Os outros solos, a semente não cresceu, não prosperou. Não tiveram entendimento. O entendimento é tudo. Peça ao Senhor: Senhor, me dá o entendimento do mistério, Senhor. Me dá o entendimento do mistério. Somente a boa terra que a semente cresceu. Essa boa terra pode ser hoje o seu coração. Essa boa terra é o nosso coração quando nós recebemos Jesus de todo o nosso coração e confessamos: Senhor, Tu és o nosso único e suficiente Salvador. Essa noite, o mistério, o Espírito Santo, Ele quer revelar o mistério para você. E o mistério não é brincadeira, é coisa muito séria. A Bíblia se resume num grande acontecimento chamado o arrebatamento da igreja. Se preocupe com esse dia. Olhe, peça ao Senhor: Senhor, eu estou cheio de problemas, mas eu quero ser arrebatado naquele grande dia, com problema ou sem problema, porque Jesus não prometeu nada de bom para a gente aqui nesse mundo. Pelo contrário, Ele diz aqui no capítulo 25 de Mateus: no mundo, capítulo 24, no mundo tereis aflições. E existe hoje uma teologia da prosperidade, uma teologia do liberalismo, que pode tudo dentro das igrejas, enganando a muitos. Peça ao Senhor essa noite: Senhor, independente da minha condição financeira, independente do meu problema, independente da minha enfermidade, Senhor, eu quero morar no céu com o Senhor. Eu quero fazer parte dessa igreja que está desfrutando do mistério, da vida que contém na palavra. Por que lhe falas por parábolas? E ele respondendo disse: porque a vós, a igreja, é dado conhecer os mistérios dos reinos, dos céus, mas a eles não lhes é dado. É bem claro, não sou eu que estou inventando, mas a eles não é dado. É a palavra, e essa palavra aqui é a palavra do Senhor Jesus. É do Senhor Jesus para eles, para a multidão que só quer a bênção, não quer o abençoador, para as religiões, para esse monte de igreja que está aí fazendo a sua própria vontade. Jesus, Ele quer salvar a todos. A salvação está estendida para todos. Mas não é de qualquer maneira que nós cultuamos ao Senhor. O Senhor não aceita qualquer tipo de culto, qualquer tipo de adoração. Tudo é bíblico. Nos últimos dias, o Senhor procura os verdadeiros adoradores. Se Ele procura os verdadeiros adoradores, é porque existem os falsos adoradores. É a palavra que diz. É a palavra que diz. E quem são os verdadeiros adoradores? É quem adora no mistério. Tudo é um mistério. Tudo é a profecia. Jesus, Ele é o Espírito da profecia, que guarda e que toma conta da igreja. Ele é o dono de tudo. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Nós vamos iniciar.